Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Hora de Ares. De vez em quando fazemos uns pequenos intervalos, ou por contingências de trabalho, ou porque nos dá preguiça, ou porque acontece não fazer. Depois fazemos horas de Ares enormes, horas de Ares mais pequenas. Portanto, a hora deixou de ter qualquer significado. É o programa de Ares, qualquer dia temos que mudar a base cronológica. Deveria estar aqui o Paulo Rezende Ribeiro, mas ainda não lhe foi possível. Dou eu o pontapé de saída, com mais um convidado hoje, e agradecendo desde já a presença ao engenheiro Paulo Martinho, ao qual peço licença para deixar cair os títulos. Só os títulos, não é? O Paulo, com quem eu tenho agora o prazer, não nos conhecemos pessoalmente há muito tempo, cruzamos em Almeida, já o que foi antes da pandemia. Estás agora a colaborar com o projeto Almeida, em vários projetos de Almeida. A primeira vez que eu, para além da nossa amizade do Facebook e da ligação que também temos a outro organismo dedicado à recriação histórica e à história viva, já lá vamos, tu és artilheiro, não é? Estás a fazer o estágio no Grama. É o costume. Primeiro a parte civil, depois artilheiro e depois é que deixam ir para a infantaria. Pois, e por aí fora. É exatamente isso. Gosto mesmo de ser artilheiro e nunca mais sai dali, que em princípio será o meu caso. Estás a gostar mesmo da artilharia. Eu gosto dos canhões, portanto, em princípio, não faz parte dos planos mudar para a infantaria. Aquilo é que o nosso comandante. O nosso comandante costuma dizer: primeiro quem vier para aqui vai passar pela artilharia. Eu acho que eles querem a pessoa para puxar as peças, depois o resto é quem sabe. Mas pronto, ok. Eu não tive que passar por isso, porque eu passei primeiro por caçadores, até a minha carabina deixar de dar, pronto. Decidiu que nunca mais dava tiros, ok, tudo bem. E agora passei para o departamento civil, aquele fidalgo arruinado que apareceu no Facebook. O último eu agora. Sei que és o diretor técnico, ou melhor, o conselheiro técnico de outros projetos que estão a surgir em Almeida. Penso que neste momento ainda não será o nosso diretor, não sei se, mas são projetos que vão ser uma surpresa e que também abrangem períodos muito importantes da Almeida, a ter a ver até, isto quem souber ler nas entrelinhas, tem a ver com as origens da própria Fortaleza Abaluartada. Exatamente. Portanto, por aí, quem tiver 2 palminhos, chega lá depressa. Chega lá. Não foi propriamente em 1618 que isto aconteceu, até aconteceu um bocadinho antes e um bocadinho depois. Ok, esta de 1618 eu não resisti, Paulo. Foi acontecendo, apesar de 1618 estar pelo meio, mas foi acontecendo antes. São oportunidades desperdiçadas, mas isso ficará para outras calendas. Além disso, o Paulo dedica-se a uma arte. Eu atrevo-me a chamar arte, e gostava muito, eu vou-te passar a palavra, porque senão sabes que eu sou falador, que é a falcoaria. E a falcoaria, que é algo que eu considero uma arte nobre. Estarei errado ou estou certo? Estás completamente certo, e a história está contigo também nesse aspecto da arte nobre, porque de facto no início da prática da falcoaria, no mundo em geral, desde que a conhecemos, sempre esteve associada às camadas mais altas, ou seja, às classes mais altas, não é? Uma arte de reis, de nobres, de elementos do clero, mas do alto clero só, não podia ser um clero qualquer. Portanto, é uma arte muito, muito nobre, sem dúvida alguma. Temos podemos fazer uma viagem temporal sobre a falcoaria dos últimos 8.000 anos, não é? E esteve sempre intimamente ligada à nobreza, a toda ela, em todos os períodos temporais. Até chegar aos nossos dias, em que de facto se tornou praticável por qualquer pessoa, não deixando de ser
uma arte que tem toda a nobreza, não utilizássemos nós aves de presa, que são elas animais tão extraordinários e eles próprios tão nobres. Portanto, é incrível por isso. E Paulo, diz-me uma coisa, porque o falcão, havendo várias aves de caráter predatório, no sentido natural, antes que a gente tenha para aqui algum ataque informático daqueles partidos estranhos, Esperemos que não. partidos tofu. Partidos tofu. Sim, é melhor não dizer mais. Tofu. Não tem interesse. Assim. Não é que eu não gosto de tofu, mas sinceramente prefiro uma aposta à mirandesa. E tu também, acho que já escreveste isso em alguns. Sim, certeza. Exatamente. Com bom vinho aí certeza. Carregada, seguramente que sim. Estás a ver no que descamba a Hora de Ares. Acho que isto é o que dá o encanto à Hora de Ares. É que não tem script, isto descamba por completo. E com amizade, então, ainda as coisas são melhores. Mas perguntava-te eu, porque o falcão, havendo outras aves como milhafres, eu vou falar de completo desconhecimento. A águia nem falo, porque a águia deve ser completamente indomável, mas deve haver vários modelos de águias, não é? Vários tamanhos, mas o falcão que acaba por ter, isto apercebo noutros contextos, uma simbologia bastante forte, ainda hoje, quer dizer, na aviação, quando se quer dar algum nome a algum tipo de modelos de aviões, ainda se continua no anglo-saxónico, ou mesmo em outras línguas, a usar o termo falcão. Um falcão. Aliás, o F-16, que é um dos clássicos dos caças, ainda vai durar mais uns 50 anos em serviço. No mínimo. Nem com F-35. É o Fighting Falcon. Podia ser o Fighting Hawk, podia ser um Fighting Eagle. Mas é o Fighting Falcon. Agora vamos chamar Viper. Mas essa simbologia do falcão é extremamente forte e pergunto, também na heráldica? A heráldica também é forte nisso. Na heráldica, em bandeiras nacionais, não é? Na simbologia militar, como muito bem falaste, mas não é só o falcão. Existem várias aves de presa que são utilizadas na falcoaria, portanto, não só os falcões, são utilizadas também águias, por exemplo, a águia real é uma águia que foi muitíssimo utilizada no passado, em algumas culturas, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, na Mongólia, há 3.000 anos atrás, não havia campanha militar nenhuma em que os falcoeiros, os berkuti, como eles lhes chamam ainda hoje em dia, que não levassem a sua águia real, o seu berkut, porque além da águia real ser um símbolo de poder, um símbolo de imperial, vamos lá, era também uma forma que eles tinham de se divertir ao praticar a arte da falcoaria com a águia real, mas também era, ao mesmo tempo, uma fonte de terem carne fresca, porque conseguiam caçar com a águia real e conseguiam alimentar-se dignamente nos campos de batalha. Portanto, era muito importante. Portanto, não só o falcão é o que nós associamos mais à falcoaria, até pelo nome, não é? Claro. Em que, em português mais antigo, o nome até mais adequado até seria a cetraria, em vez de falcoaria. É um termo que não me é estranho, Paulo. De facto, já vi isso em alguns cetraria, sim. Porque a cetraria, os espanhóis têm cetraria, os portugueses, em português mais antigo, era cetraria. Nós, em períodos mais modernos, fomos ao inglês, ao falconry, e fomos buscar a falcoaria para nós. Mas, por exemplo, quem é caçador sabe, quem tem carta de caçador sabe que antigamente a especificação era caçador-cetreiro. Portanto, a arte não era falcoaria, mas a cetraria. Mas, no fundo, acaba por ser a mesma coisa, é uma questão de denominação e, às vezes, uma questão de gosto pessoal também. Eu gosto da palavra cetraria, sinceramente, porque acho que só nós e os espanhóis é que temos uma palavra assim deste género, o resto do mundo é mais associado, é mais próximo da falcoaria do que de outra coisa. Mas voltando um bocadinho aos símbolos e ao falcão, às aves de presa, vamos chamar-lhe assim, porque, como eu estava a dizer, portanto, temos a águia real, um caçador extremamente poderoso que foi utilizado durante séculos a fio, nos períodos medievais na Europa. A águia real era exclusiva para os reis, só o rei é que poderia caçar com a águia real,
Portanto, havia uma listagem das aves de presa que podiam ser utilizadas por cada elemento da nobreza, do clero, do povo, por aí fora, e de facto a águia real, a águia imperial estavam só para o rei, eram exclusivas. Depois é que vinha por aí baixo os Açores, os gaviões, de acordo com que se fosse um nobre, se fosse um escudeiro, se fosse um elemento do clero, e estavam todas distribuídas por aí fora. Isto para dizer que não só de falcões se faz a falcoaria, mas os falcões sempre foram de extrema importância, foram fundamentais, não só então, como falámos, na heráldica, nos símbolos militares, que ainda hoje temos militares que utilizam águias ou falcões, não é? Nas suas fardas, nas suas insígnias, em medalhas, em bandeiras de países, não é? Que continuam a ter significados, força, de poder, por aí fora. Ou seja, o falcão, as aves de presa sempre estiveram intimamente ligadas ao poder. Portanto, era uma demonstração basicamente de poder, e a arte da falcoaria não andou nunca muito longe disso mesmo. Porque, por exemplo, nós tínhamos nos períodos medievais o falcão, por exemplo, o falcão gerifalte, que é um falcão do norte da Europa, sempre foi um dos falcões mais apreciados, porque são falcões muito grandes, alguns são muito negros, outros são muito brancos, e aqueles falcões eram tão apreciados que muitas vezes eram trocas, eram utilizados como moeda de troca entre reis, por exemplo, para manter a paz, eram usados como moeda de troca por prisioneiros, por exemplo. Ou seja, era um objeto de cortesia quase cavaleiresca. Exatamente. De um determinado código, não é? Exatamente. Portanto, eram muito, muito importantes esse tipo de falcão. Foi importante na guerra, mas foi importante também para manter a paz. Portanto, nesses casos, como moeda de troca de, olha, ofereço-te aqui isso de facto é da Islândia e vamos manter aqui a paz entre nós. Não, quer dizer, isso só revela o estatuto que uma ave de presa, e no caso o falcão, tem ao servir como um selo de tratado, substituindo um metais preciosos, uma arma de estatuto. Quer dizer que um falcão valeria tanto ou mais que uma arma de estatuto, que normalmente era uma coisa que também se dava em penhor de paz, em troca de armas de estatuto. E diz-me, Paulo, para se chegar à ave de presa, e aqui não restringindo, e já ficamos a saber, e eu já aprendi, só num bocadinho, já me elucidaste sobre o facto de não ser só o falcão, mas as aves de presa, por exemplo, a águia real, ser usada, portanto, várias espécies ou subespécies nas aves de presa. Como é que nós chegamos à ave de presa? Portanto, qual é o processo de treino? A relação da afetividade, que eu penso que é bastante importante entre quem é eu não digo o tratador ou o proprietário, porque eu não consigo atribuir o título de propriedade a uma ave tão nobre, a quem é o quase é engraçado que eu não consigo ver, por exemplo, és falcoeiro ou cesteiro. Possivelmente não terás, eu estou a falar um bocadinho por ti, mas tu interrompe-me, estás à vontade, isto pode ficar gravado. Sim. Não sentes um sentido de propriedade sobre a tua ave. Possivelmente sentes um laço diferente. É muito difícil sentir sentirmos-nos proprietários de uma ave que é tão nobre, uma ave que tem umas características tão... É uma ave tão independente, uma ave que acaba por caçar, não para nós, mas acaba por caçar connosco. Isto, em termos da caça com as aves de presa, há uma simbiose extraordinária entre a ave presa, o cão de caça, normalmente é um cão de parar, não é? Um pointing dog, como dizem os ingleses, e o cetreiro, o falcoeiro. E mais antigamente ainda era a quatro a relação, que era normalmente com o cavalo também, porque se usava muito, praticava-se quase sempre falcoaria a cavalo. Portanto, tem que se criar uma simbiose entre estes quatro animais, incluindo o cetreiro. Portanto, é difícil sentirem-se propriedade uns dos outros, porque acabam por trabalhar em conjunto para atingir o fim, que é, de facto, caçar. Pode ser uma simples perdiz, uma codorniz, alguma coisa assim desse género, mas, de facto,
é obrigatório estar toda a gente a trabalhar em conjunto para funcionar a caça. Caso contrário, é difícil. Daí a beleza da cetraria, porque de facto é muito difícil. Eu costumo dizer, um caçador normal que vai de espingarda para o campo, para o Alentejo, numa manhã pode matar 20 ou 30 ou 40 perdizes. Mas eu, se for com o meu falcão na luva, com o meu cão, caçar uma perdiz, eu tenho muita sorte de se caçar uma num dia. Sou um afortunado se conseguir caçar uma perdiz. Mas isso dá um certo equilíbrio natural. Eu não querendo ofender os caçadores portugueses, não quero, de maneira nenhuma, mas eu penso que em Portugal eu lido com armas, mas confesso nunca lido com armas, lido bem com armas, mas não confesso, nunca me senti tentado à caça. O meu falecido pai, sim, foi caçador, tinha carta de caça. Mas eu às vezes penso que em Portugal há os caçadores e os pelotões de fuzilamento. Sim, sim. Estou de acordo contigo. Eu sei que isto vai provocar uma grande celeuma, mas quem for caçador não se vai sentir atingido. Sim, sim. Há o caçador que respeita a sinergética, exatamente pelo equilíbrio, que é muitas vezes eu penso que o cidadão comum não percebe, que é que o equilíbrio natural também se consegue através do controle de populações. Precisava de haver mais informação para se perceber o fenómeno da caça. E ela sempre existiu. Não é? Porque senão, Deus me livre, não andaríamos aqui com o polegar oponível se não fosse a caça. Isto, se formos em termos antropológicos... Não tínhamos desenvolvido. Não tínhamos desenvolvido. Claramente não tínhamos desenvolvido. Portanto, aqueles fanáticos de determinadas coisas, eles esquecem-se que ainda não estão no estado de australopiteco, precisamente por causa da caça. Pronto, isto vai ser comentários demolidores. Vai ser o meu 1618, mas pronto. Vai ser hoje. Mas e desculpa ter interrompido o teu raciocínio. Por favor. O processo de formação como é que, no teu caso pessoal, quando chegas à tua ave não, a ave que está contigo, ela bem pequenina, ainda bem bebê, bem já num processo de maturação Depende muito. Da tua ave? Depende muito. Em primeiro lugar, depende do tipo de ave que pretenda usar. E para qual seja a finalidade exata da ave. Porque se nós recuarmos para quando... Hoje em dia, todos os cetreiros têm a grande vantagem de que as nossas aves de presa, portanto, são criadas em cativeiro, não é? São reproduzidas em cativeiro, portanto, conseguimos chegar a aves com muita facilidade. Antigamente isso não existia, as aves não eram criadas em cativeiro, o que é que acontecia? As aves eram apanhadas na natureza. Era possível fazer isso, estamos a falar de há muitas décadas atrás, e então havia os dois tipos de cria. Havia, na altura da reprodução, em que subiam aos ninhos e iam buscar filhotes pequeninos para criar à mão, que nós chamamos imprint, em que a ave se nos vê como o seu progenitor, e depois havia um outro sistema que eram os falcões passageiros, que eram os muito mais apreciados, ou seja, eram falcões que voavam, que já caçavam e que eram apanhados, não interessa muito, era com um sistema de redes, não interessa, mas esses falcões já voadores eram apanhados e esses é que eram apreciados. Porquê? Eram falcões que vinham muito fortes, muito musculados, eram falcões que tinham uma experiência enorme de caça, e esses eram o que os falcoeiros de altura mais gostavam, porque apesar de poder ser um bocadinho mais difícil, mais demorado o treino desse falcão, ele quando saísse para o campo para caçar já sabia exatamente o que ia fazer, enquanto que os outros ainda tinham que passar por aquela aprendizagem de uma série de meses ou um ano de caçar e falhar e por aí fora a chegar lá, enquanto que os passageiros, claro, era sair com eles ao campo e a vida era totalmente diferente. Portanto, esses falcões antigamente eram muitíssimo, muitíssimo apreciados. Hoje em dia, claro, temos que começar com todos do zero e depende muito do gosto de cada um. Eu, pessoalmente, prefiro os meus falcões já emplumados, ou seja, quando eu digo já emplumados, quando têm 3 penas na cabeça, ou seja, o falcão tem aquele plumão, aquela pena branca, não é? E depois vão saindo as penas definitivas e chega a um ponto
que na cabeça ele tem só já meia dúzia de penas daquele plumãozinho pendurado, e é quando eu gosto de começar com eles. É o meu gosto pessoal. Para mim funciona, portanto, eu gosto assim, acho muito bem. Para outras pessoas preferem criá-los logo pequeninos, e ainda há outros, menos eventualmente, que preferem até utilizar falcões que já estão treinados, já estão adestrados, e é mais fácil para eles. Pronto, cada um tem a sua técnica. Eu, pessoalmente, destes 20 e muitos anos que já vão de cetreiro, os melhores resultados que tenho tido em termos de caça sempre foram aves que eu treinei, desde as tais 3 penas na cabeça. Portanto, é o método que vou continuar a utilizar. É aquilo que posso considerar que é a adolescência da ave. Exatamente. É quando é um adolescente... Na nossa escala, digo eu. É quando é um adolescente que está a começar a ter o cérebro estabilizado, vamos lá. Pronto, ou seja... O que é uma impossibilidade técnica nos humanos, mas... É quase... Mas é quase... Praticamente. Agora foi mal outra vez. E diz-me uma coisa, após essa formação em que de facto eu penso que tu vais criando laços, eu não imagino o que será perderes um falcão, não me passa pela cabeça o sentimento, e nem vamos explorar isso, mas pronto, os afetos, isso complicado. Aí é complicado. Eu vou só interromper-te, só para te dizer uma coisa. Felizmente, nestes anos todos, já treinei assim umas largas centenas de falcões, só perdi 3 aves, que desapareceram completamente da face da terra. E o que me custa mais mesmo é não saber o que é que lhe aconteceu. Pois. Porque se ele aparecer nos dias seguintes, nem que seja morto, uma pessoa sabe, pronto, olha, teve um azar, já aconteceu, sei lá, subiu a um poste daqueles de eletricidade e levou uma descarga elétrica, pode acontecer. Pois. Mas uma pessoa sabe, olha, aconteceu isto, morreu. Mas o que me deixa mesmo angustiado, das vezes que me aconteceu... É a incerteza da ausência. Será que alguém o apanhou e tem-o aí preso e sabe Deus o que é que lhe está a dar, como é que o está a tratar, o que é que lhe estão a dar de comer? Essa incerteza é que me deixa, de facto, extremamente preocupado, consternado, sei lá, nem tenho palavras para definir o que se sente naquele período, não é? De incerteza. Portanto, a pergunta que eu vou fazer é completamente parva, mas a cetraria é focalizada à caça miúda, logicamente. Sim, praticamente sim. No entanto, por exemplo, com a águia real, como falámos, pode-se caçar raposas, na Europa de Leste caçam chacais, chegam a caçar lobos, aqui na Península Ibérica temos falcoeiros muito, muito bons a caçar com a águia real, que caçam corços, por exemplo. Portanto, o corço é um veado pequenino, para quem não sabe, não é? Um veado em ponto pequeno, e já é um animal de um certo tamanho, um certo peso, portanto, ou seja, o corço já está enquadrado nas espécies de caça maior, portanto, caça grossa não, que nós na Europa não temos caça grossa, mas caça maior, e já é um adversário de peso e de respeito, mas de facto é possível caçar até animais desse tamanho, é o tamanho do corço, mais ou menos. E agora se nos puderes explicar como é que é o processo de caça, ou seja, o que é que se processa durante esse, desde que a ave, e aqui já não vou particularizar para o falcão, portanto, desde que a ave sai da luva, no momento em que lhe tiras, penso eu, aliás, poderás explicar isso. Sim. Até que levanta voo, e como é que ataca, como é que faz a investida à peça, que é o alvo. E depois também, se é por vezes é necessário, também o próprio cetreiro ter que dar o golpe de misericórdia à peça. Sim, dependendo da peça. É um processo que merece ser explicado. É um processo importante. Choque, porque é assim que as coisas acontecem. Mas isto é a natureza a funcionar, e isto é mesmo assim. Nós, portanto, na falcoaria existem 2 modalidades de caça. Ela está dividida em 2 modalidades muito simples, que é o alto voo e o baixo voo. Portanto, o alto voo é praticado sempre com os falcões, seja falcão peregrino, seja um falcão sacre, um falcão lanário, um gerifalte, é indiferente, um falcão. Portanto, o falcão está na luva do seu falcoeiro,
tapado, como muito bem disseste, pelo caparão. Portanto, o caparão é uma espécie de capacete que eles têm na cabeça, que não os incomoda absolutamente nada, porque normalmente cada caparão é feito à medida para cada ave. Portanto, encaixa-lhe perfeitamente, eles toleram perfeitamente o caparão. O caparão, a única coisa que faz é impede a ave de ver, portanto, e a ave mantém-se tranquila. Foi uma herança que nós tivemos dos árabes, das invasões árabes. Nós aqui na Península Ibérica desconhecíamos o uso do caparão. Eles trouxeram e foi a partir daí que nós começámos a treinar aqui na Península Ibérica também os falcões, porque antes disso só praticávamos o baixo voo, que eu já explico a seguir o que é o baixo voo. Portanto, mas no alto voo, então, o falcão, a partir do momento em que é destapado, o falcão normalmente, a primeira reação é observar o terreno onde está. É com a cabeça, tranquilamente, bate o terreno para perceber onde é que está. A seguir, normalmente, sacote-se. E a seguir, ou seja, sacote-se para alinhar as penas, para pôr as penas no sítio. E a seguir, sai a voar. Exato. Ele começa a dar tornos, a dar voltas em volta do cetreiro, em volta do cão. É o que nós chamamos para se centrar. A ave começa a se centrar e em cada volta que vai dando, vai subindo um pouco mais. A ave pode subir entre 200 metros a mais de 1000 metros. Portanto, depende do falcão, depende do dia, depende de muitíssima coisa. Portanto, o falcão sobe, pode chegar aos 1000 metros, e o que é que ele fica à espera a seguir? É que o cão de parar, normalmente eu uso setters ingleses, mas isto cada um tem o seu gosto, há quem use pointers, há quem use bretons, há quem use cães dos coelhos, aqui o nosso famoso pudengo português. Cada um tem o seu gosto, é como tudo, depende também o que casse. Eu pessoalmente, como vos digo, prefiro sempre o setter inglês, é um cão que para mim tem dado muito resultado, é uma raça que eu gosto muitíssimo e que se dão muito bem com os falcões também, toleram-se muito bem. Portanto, o falcão posiciona-se sempre dando tornos por cima do cão e do falcoeiro, na esperança que o cão pare, ou seja, o cão aponte uma peça de caça. Pois. Portanto, a partir do momento em que o cão aponta a peça de caça, o cão, como é um cão de parar, o cão fica quieto, fica imóvel, completamente estático, a apontar a peça de caça. O cetreiro dá a ordem ao cão para o cão fazer o levante, ou seja, o cão arranca em direção à peça de caça, a peça de caça levanta e o falcão faz um voo picado para tentar capturar a peça, perdiz, o que quer que seja. Agora, as pessoas têm muitas vezes a noção de que o falcão caça tudo e mais alguma coisa, mas nada é mais errado. Um falcão peregrino, por exemplo, para terem uma pequena ideia, um falcão peregrino, em cerca de 18, 19 tentativas, é que consegue caçar uma vez. Isto mesmo em falcões em estado selvagem. Portanto, a caça de alto voo, a caça de altaneria, como se chamava antigamente, é muito, muito difícil. É um exercício muito difícil. Os falcões têm que estar muito fortes, muito bem treinados, ou seja, têm que ser uns atletas perfeitos. E é o que falámos no início, tem que haver uma simbiose muito grande, um entendimento muito grande entre o cão, entre o falcão, entre o falcoeiro, tem que funcionar tudo muito bem, porque caso contrário, quem ganha sempre no final de contas é a ave que nós estamos a tentar caçar, que consegue fugir, e a verdade é que muitas das vezes eu não me importo que a ave consiga escapar, porque fico muitíssimo feliz de conseguir ver uma paragem extraordinária de um dos meus cães, com um voo fantástico do falcão, e depois consigo ver a perdiz a fugir ao fundo, fico à mesma contente, mesmo não conseguindo caçar, o dia está a ganho. Portanto, quer dizer, o que tu estás a dizer é que na cetraria, na caça com aves de presa, o ciclo natural mantém-se simétrico. Ou seja, há um respeito pela natureza, pelo ciclo da natureza, da vida e morte, a caça, etc. Portanto, não é assimétrico. Sem dúvida. A caça tomou proporções assimétricas por vezes. Muitas vezes, infelizmente, muitas vezes. Assimétrico, ou seja, não dá oportunidade. Quando dizia pelotões de fuzilamento, pronto, eu aqui não quero ser polémico, mas é. Eu cheguei a ver uma cena que me chocou bastante. Eu ia por uma estrada no Alentejo, na planura alentejana, era verão, e estavam 3 ou 4 Range Rovers, sim,
na borda da estrada, e estava uma série de pessoas com caçadeiras, por acaso automáticas, não era, nem sequer eram de 2 cantos. Não sei se tinham os tacos da lei, isto já foi há muitos anos, portanto que obriga só a ter 3 cartuchos e não 5. Opa, estavam literalmente a disparar, não sei para onde, mas aquilo parecia daquelas cenas parecia um Waterloo. Tudo a disparar em linhas. Eu não sei se era alguma desgraçada de uma lebre que tinha passado à frente. Eu ali não vejo, eu não conheço o Alentejo ao ponto, em termos cinegéticos, nem me era visível que fosse uma peça de caça maior. Não sei no Alentejo quais são as espécies cinegéticas que se apresentam, sendo campo aberto. Em Trás-os-Montes também uma vez, mas isso eu entendi, era um grupo de pessoas com menos posses que iam fazer uma batida ao navalheiro, iam de caçadeiras, levavam os cartuchos para a caçadeira, mas se lhes aparece um navalheiro a sério, não é com aquilo que vão. Portanto, aí compreendo o pelotão de fuzilamento, senão ele leva-os à frente. Eu ouço falar de navalheiros. Navalheiros, para quem não perceber, é o javali simpático, que na zona de Trás-os-Montes, pelo menos que eu saiba, lhe chamam os navalheiros, se calhar por causa das presas. E é preciso uma arma. Por causa das presas, exatamente. É preciso uma arma que lhe faça uma morte limpa, porque uma das coisas que a caça envolve é também que a peça tenha uma morte limpa. E segundo, que a peça seja consumida decentemente em bom repasto. Também. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque é para honrar a peça. Há aqui coisas que vão estranhar, as pessoas vão estranhar muito isto, mas há a questão de honrar a peça que é caçada, que é algo que também é ancestral. Não se tratar a peça como uma vulgar peça de caça que se vai esfolar, mas honrar a peça que foi caçada e que se calhar deu luta e que tentou fugir, não fugir humano, mas que tentou preservar a sua existência. Portanto, há aqui uma série de discussões que se perderam, ou é pertinente trazermos à discussão. Eu acho que, Paulo, tu e outros contribuem para esse tipo de diálogo, de perceber que a natureza, preservar a natureza não é necessariamente pôr um ponto de ruptura de que se tudo conserva e nada se transforma. Não, de forma alguma. Não sei se isto é muito provocador. Não, mas é verdade, é a realidade dos factos, não é? É a realidade dos factos. E essa parte de honrar a peça, como bem dizes, simplesmente é de facto respeitar o animal que conseguimos caçar, e que melhor forma de respeitar é que se pudermos de facto cozinhá-lo e comê-lo, que é para isso que serve essencialmente a caça. No caso da falcoaria, ainda vamos um passo um bocadinho diferente, porque normalmente o falcoeiro, eu tenho esse hábito, o falcoeiro partilha com a ave de presa uma parte da peça. Eu, por exemplo, eu já falo a seguir no baixo voo, mas no baixo voo, por exemplo, se um açor, uma águia de erres, se caçar um coelho ou uma lebre, eu normalmente o que faço é uma das patas de trás, corto-a sempre e fica para a ave que a caçou. Portanto, há uma partilha sempre com o nosso aliado, não é? Porque, acima de tudo, mais do que a nossa ave, que nunca é a nossa ave, é o nosso aliado de caça, não é? Porque nós, na realidade, se formos analisar friamente as coisas, o falcoeiro não é mais do que um poleiro para a ave de presa. Era isso que eu pensava desde há bocado, porque são aves tão nobres que podiam pensar, naquele cérebrozinho, olhar para ti, olhar para qualquer falcoeiro, tchau, e não há nada que a impeça de se ir embora. Mas ela volta. Completamente. Mas ela volta, sem dúvida alguma. Ela volta é porque alguma coisa... Se ela volta é porque alguma coisa estamos a fazer bem. Mas ela só volta porque quer. Diz-me uma coisa. Estas aves que têm uma sensibilidade enorme, elas também sentem os teus problemas, se estiveres mais adoentado, mais em baixo, a ave reage. Sim, claramente. Eles são animais altamente sensíveis. E conseguem perceber se alguma coisa não está bem, eles ficam também mais inquietos. Se eu não estou bem, se não estou normal, que eu normalmente sou uma pessoa muito tranquila, muito pacífica, se eu estiver nervoso, a ave já não vai estar no poleiro, como eu digo, portanto na luva, já não vai estar na minha luva com a mesma calma que estaria normalmente se eu estiver num dia normal em que estou ali completamente sossegado, tranquilo, e a fazer as coisas passo a passo. Portanto, a ave vai sentir, vai notar e vai estranhar. Portanto, e vai tornar-se logo um bocadinho mais inquieta. Portanto, isso é um fator também de distúrbio para a própria ave, como é evidente. Alguma coisa que sai do normal dela, da rotina dela, e ela vai-se aperceber.
sem dúvida alguma. Eu agora convidava-te, isto é, como eu digo, uma regi free. Se quiseres procurar algumas imagens, porque eu dei-te a permissão de partilha de tela de fotografias ou algo que te aprover mostrar, está à vontade. Podemos mostrar aqui. Portanto, o Paulo vai-nos agora fazer uma partilha de tela com aquilo que é a atividade cetreira, ou a falcoaria. Partilhar connosco algumas imagens. Daqui a pouco estamos a descer para o aeroporto, como eu costumo dizer, mas não sem vermos, de facto, depois desta soberba explicação dada pelo Paulo Martinho, visualizarmos de facto o que é esta nobre arte, porque é nobre. Paulo. Neste caso aqui, basicamente, é só como os cães de parar funcionam. São aqui os meus 2 setters ingleses que estavam aqui a parar um pombo. A ver, isto é o sistema, é o que eles fariam se fosse uma perdiz. Portanto, eu estaria aqui ao lado do cão preto com o meu falcão, eles os dois estão a parar o pombo, como vêem, estão completamente imóveis neste momento, e eu, entretanto, iria posicionar-me com o falcão, iria pôr o falcão a voar, portanto, por cima deles, e depois iria dar ordem aos cães para avançar, ou seja, para porem o falcão, o pombo, a voar. Portanto, o vídeo tem poucos segundos mais, eu estou-me a posicionar, lá está, o falcoeiro com o falcão na luva, e vou dar a ordem, e lá vai o cão e o pombo, e o falcão havia de sair a voar também a seguir. Pronto, basicamente, aqui não se vê o falcão, não se vê morte nenhuma, mas de facto serve para ilustrar de facto como funcionaria no campo. Isto foi só assim um dia de treino normal, só um bocadinho de treino, não foi assim nada de... No fundo, funciona. Essa mecânica é muito curiosa porque fez-me lembrar a interseção aérea. Exatamente. Porque a peça, nomeadamente peças também aves que não serem interceptadas, no fundo o falcão intercepta, no caso, pronto, neste caso era pombos ou perdidos que levantam algum voo. Portanto, para interceptar uma lebre já não é possível, porque a lebre não tem asinhas, não é? Mas é difícil. Mas nesse caso, por exemplo, o falcão faz uma interseção em ar, não é? Em voo picado, completamente. Falcão voo picado. Por cima do pombo, vai picar sobre o pombo ou o perdiz que vai levantar e vai basicamente matá-lo por impacto. É de facto um míssil a interceptar um avião, por exemplo, não é? O avião vai a voar em grande velocidade e vem o míssil e vai fazer a interseção. A única diferença pode não ser, no sistema militar pode ser igual. Neste caso o míssil vem de cima, não é? O falcão tem a vantagem de estar de cima e picar para baixo. E, por exemplo, se for um falcão peregrino, pode atingir uma velocidade de 300 km/h, o que é... Ou seja, é pura cinética. Pura. Isto é morte por impacto pura e dura. Muitas vezes, ou grande parte das vezes, o pombo, a perdiz, chega morto ao solo. Morre em pleno ar com o impacto do falcão. Ou seja, nem sequer te vês compelido a dar a misericórdia à peça, não é? Não é necessário, normalmente não é necessário neste tipo de peças. Quando sim é necessário, é por exemplo no baixo voo. Portanto, o baixo voo, lá está o tal voo da lebre, por exemplo, do coelho, ou com as águias reais, o tal voo do corso, ou da raposa. Aí sim, porque como estamos a falar de presas de um tamanho maior, em que não há essa cinética do impacto, portanto, a ave presa tem que agarrar, tem que estrangular, vamos lá, agarrar, dar força. No caso, por exemplo, de uma lebre, de um corso, elas começam-se a movimentar, como é evidente, começam a tentar fugir, a dar patadas na nossa ave presa, e nós, falcoeiros responsáveis, temos que ir rapidamente até ao local onde a nossa ave capturou a presa, onde está a lutar, entre aspas, com ela, e ajudá-la no remate, até para proteger a nossa ave. Porque uma patada de uma lebre, um coice de um corso, pode ser mortal para uma ave presa. Portanto, compete-nos a nós chegar rapidamente ao local e dar o golpe de misericórdia.
Portanto, é Sim, fundamental. a peça aqui, que ninguém entenda que aqui há uma assimetria, que a peça já está ferida, portanto há que rematá-la rapidamente. Exatamente, exatamente. Há que ela já está em sofrimento e está... Para lhe poupar o sofrimento e para proteger a nossa ave também, não é? Portanto, são as duas funções aí em termos da misericórdia. Eu há bocado em off comentava contigo que, pronto, com aquele projeto que também está a nascer na ARCAP, antes que venha o nosso guru, o Cabrita. Ai, o pé! Pronto, é com muito gosto que nós estamos, para além das múltiplas atividades do ARCAP, eu aqui, por defeito, a fazer um bocado de publicidade, a um dos novos núcleos, que é sobre o liberalismo, as guerras liberais, e a certa altura o Paulo, que também é meu diretor técnico na ARCAP, e convido o Paulo, não há nada como dar um bocadinho de escova às chefias, estou a brincar. E pergunto ao Paulo se seria pertinente para o período romântico o Paulo colaborar connosco, e ao que aceitou. Se não estava a pensar aceitar, agora estou a entalar-te. Só terás de ter um traje mais adequado à época do romantismo, mas isso é a coisa mais fácil do mundo. Se era pertinente, agora muito a sério, introduzir a questão da falcoaria. E o Paulo, na altura, respondeste-me que sim, que era todo pertinente, que ainda se faria a falcoaria de estatuto, digamos assim, ou se estaria de estatuto aqui em Portugal. Portanto, nomeadamente durante as guerras civis, quer dizer, quando falamos da guerra civil, estamos a falar do período do romantismo, portanto, 1820 até... Ela ainda se faz, mas nos parques, nas propriedades, ela era a falcoaria. Aqui vou remeter para a falcoaria, para as pessoas não perderem muita noção, embora realmente o termo correto é cestraria. Competia ou teve competição com o uso de arma de fogo, por exemplo, ou manteve-se algo à parte sem sofrer muito com isso, ou seja, quem tinha arma de fogo tinha arma de fogo, ou até besta. Sei que no século XVIII pelo menos ainda se usava a besta de caça em determinados contextos. Se coexistiram em termos de equilíbrio, ou sofreu um pouco, ou vai ser todo pertinente que realmente colabores connosco com exibições de falcoaria. Não nos contextos, quer dizer, é um contexto se calhar novo para ti. Tu trabalhas sempre entre a Idade Média e a Idade Moderna, não é? Quando estás no contexto de história viva, isto pode ser, é desafiante. É um desafio completamente, não é? Vai ser pois, porque até meter-te para as guerras napoleónicas, mas andas artilheiro. Quer dizer, ando aos tiros, não ando com os falcões. Aqui tens uma vantagem, é que eu estou-te a convidar para fazer aquilo que gostas. Não quer dizer que não gostes de artilharia. Ai, meu Deus, eu hoje também despejo pelas mãos. É diferente, não, são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas achei que era interessante em termos do projeto, porque é um projeto que vai um bocadinho para além da recriação histórica, vai para a história viva e para a educação histórica. E a educação histórica é bastante importante, porque não é os mais novos, é toda a gente veja na história algo como educacional e não um apêndice que os ministérios tendem a cortar e a cortar e a cortar. E mais, e a adulterar e a adulterar e a adulterar. E a história tem que ser vista por todos os lados, não é ser cortada, é ser vista pelos lados. Neste projeto, por exemplo, eu dou as boas-vindas a liberais e a legitimistas, porque eles não gostam que lhes chamem miguelistas, portanto, são legitimistas. Legitimistas. É um projeto que abraça os dois lados da barreira. Achas que vai ser desafiante trazer a demonstração de... Como é que faz uma demonstração de falcoaria ou de cestraria sem a peça? Como é que tu treinas as tuas aves sem... É uma peça simulada? Basicamente, com voos, neste caso, por exemplo, o que se chamava o voo de salão, não é? Porque praticava-se falcoaria de salão, mesmo até este período pós-napoleónico, ainda se praticava, e normalmente até era curioso porque até eram os mais novos que eram chamados ao salão nobre a mostrar os seus dotes, ou seja, o que já sabiam fazer. Olha, isso é extraordinário. Levavam aqueles falcões mais de pequeno tamanho, por exemplo, um falcão esmerilhão, um falcão peneireiro, que era por onde eles normalmente começavam a aprender, e mostravam no salão como sabiam fazer já os voos à luva, ou seja, um voo de uma luva para outra.
Ou seja, se tivermos um salão num dia de baile, por exemplo, podemos pôr 2 falcoeiros, um de cada lado do salão, e fazermos uns voos pelo meio do salão. Paulo, tu és profeta. É que exatamente uma das ideias deste projeto iniciais é fazer os serões temáticos da época. Eu não sabia que se poderia fazer uma exibição de falcoaria de salão. Claro. Ou seja, para além de alguém a cantar modinhas e lunduns da época, que o Sr. Dom Pedro apreciava muito, não sei se o Sr. Dom Miguel apreciaria muitas modinhas, porque lhe cheirava, soava a Brasil e a mãe de Brasil. Se calhar ouviria outras coisas também igualmente eruditas, mas também realmente a falcoaria de salão combina muito com aquilo, com a tal transversalidade cultural, e se calhar poderá ser extremamente interessante e educativo quando tu me dizes que podemos ter alguém mais novo que seja chamado a colaborar com uma peça mais pequena, uma ave mais pequena, fazer um... Ou seja, isso realmente estás neste momento às 11h01 da manhã a entusiasmar fortemente, que eu fiz muito bem em falar contigo para isto. Muitíssimo bem, sem dúvida alguma. Isso aí. Isso é exatamente isso. É isso que eu pretendo. Que eu pretendo, não, eu não pretendo nada. Aquilo funciona numa base. É uma ideia que eu quero partilhar com toda a gente em breve, com todos os que querem aderir a este projeto, mas é ter em conta, passa a expressão, as competências de que cada um pode colaborar e trazer essa mais-valia parte da história. E de facto sabes que neste período de liberal verificámos um decréscimo brutal da falcoaria por toda a Europa, não é? Porque já vinhamos das guerras napoleónicas todas, em que de facto não havia tanto tempo como era costume para a prática da arte da falcoaria, portanto houve um decréscimo enorme. E com a continuação das guerras liberais, pois com certeza o decréscimo foi continuando. Não só porque muitos dos nobres que praticavam falcoaria estavam na guerra, estavam com outros afazeres, mas houve também a grande evolução durante destas guerras das armas, não é? As armas evoluíram muitíssimo em poucos anos, e começou-se a tornar muito mais simples utilizar uma arma para caçar do que utilizar uma ave de presa. Portanto, e houve, de facto, este período marcou quase a extinção da falcoaria na Europa, o quase desaparecimento. Ela ficou muito circunscrita a encontros na zona da Holanda, alguns encontros em Inglaterra, onde se juntavam os grandes nobres falcoeiros da Europa para caçar as garças reais, que é uma presa muito grande. A garça é uma espécie de uma cegonha, como a maior parte das pessoas sabem. A garça é uma presa muito difícil, e então eles faziam aqueles encontros, aqueles meetings anuais para caçar as garças. E a falcoaria ficou praticamente até aos anos 60, 60 do século passado, ficou praticamente transformada nisso. Portanto, estes últimos anos estes últimos 20 anos é que veio muita gente nova para praticar a arte. Mas antes disso, até aparecer em Espanha um senhor que se chamava Félix Rodríguez de la Fuente e que voltou a apelar à prática da falcoaria, deu uma utilidade prática ao falcão para além da caça, que foi, por exemplo, o controle aéreo, o controle do espaço aéreo, que tem sido fundamental em aeroportos, sejam civis, sejam militares. A falcoaria, de facto, caiu num grande esquecimento. Para terem uma ideia, em Portugal, chegámos a ter só um falcoeiro. Chegámos a ter o Nuno Sepúlveda Veloso, que já nos deixou, mas que durante várias décadas era o único falcoeiro que tínhamos em Portugal. Portanto, e em Espanha aconteceu exatamente o mesmo. Haviam 2 ou 3 só, que acabaram por se juntar na altura ao Félix Rodríguez de la Fuente e fizeram reviver a prática da arte. Portanto, neste momento temos muita vida, temos muita gente interessada em fazer coisas engraçadas, e o meu objetivo pessoal nos próximos anos é dar hipótese a estas novas gerações de falcoeiros que temos aqui em Portugal de poderem praticar a arte e poderem continuar a praticar a arte. Portanto, e a forma que eu tenho de os ajudar neste momento é
lutar para que haja sítios onde eles possam caçar, que tem sido sempre um dos grandes problemas da falcoaria portuguesa, é os sítios onde caçar, porque muitas vezes acabamos por competir um bocadinho com quem caça por outros métodos, com arma de caça, com arma de fogo, e como somos poucos, pronto, não temos acesso aos mesmos campos de caça que outros têm. Portanto, uma das minhas lutas principais nos próximos anos vai ser essa mesmo. Portanto, o acesso destas novas gerações. Aves de presa é fácil, hoje em dia é muito fácil de conseguir aves de presa, mas que possam aprender a caçar como é suposto, e que tenham onde praticar e que lhes seja possível continuar a praticar a arte da falcoaria, que é fundamental para os anos que aí vêm. E é assim, Paulo, estamos a chegar ao final do nosso programa. Acho que foi uma hora muito rica, mas muito rica, e que acabamos por... espero que as pessoas entendam que aqui se falou de uma interação daquilo, até da preservação das paisagens ambientais, naturais e património. Aqui falou-se de património, falou-se de história, educação para a história, educação para o património, de projetos. Eu quero agradecer ao meu grande amigo, se eu me considerar que posso lhe chamar grande amigo, não é preciso andarmos todos os dias a juntar, mas temos uma conexão de ideias muito convergente, e que isto que dure muitos anos. Portanto, é para mim uma honra ter no meu rol duas pessoas que eu pude conhecer. Agradecer a tua presença a um feriado de manhã, teres tirado um bocadinho do teu tempo e trazendo-nos uma arte tão nobre. Hoje o Paulo não pôde estar presente, mas de qualquer das maneiras quero deixar também, para além do enorme bem-aja ao Paulo Martinho, sempre o meu abraço muito apertado à equipa da Transforma, o Paulo Rezende Barros, perdão, o Joaquim Almeida, que nos faz o pós-produção sempre, para os domingos, impertrivelmente às 12 horas. Paulo, no próximo domingo estás no YouTube. Estaremos. Ao Henrique Dória, da Rádio Transforma, que continua a acreditar neste projeto, e agradecer a todos os que nos veem e que partilhem. E não se esqueçam, porque eu não fiz isso no início, porque o Paulo Barros é que costuma fazer isso, não se esqueçam de subscrever a Rádio Transforma, porque neste momento a Rádio Transforma é música, economia, questões sociais, portanto, tem toda uma multiplicidade de programas no qual se insere a Hora de Artes e outras novidades que vêm por aí. Por isso, Paulo, mais uma vez, um enorme abraço e um bem-aja a todos os que nos estão a ouvir, e até ao próximo programa. Muito obrigado. Hora de Artes. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.